Capítulo 3. A amizade. Os dias passavam devagar no novo apartamento, e Christian começava a se habituar ao silêncio e à solidão que o lugar trazia. As noites eram longas e repletas de lembranças dolorosas, mas uma rotina começava a se formar. O zelador, Carlos, havia se tornado uma presença quase constante em sua vida. Não que ele fosse invasivo, mas sempre aparecia nos momentos certos, às vezes para consertar algo, outras apenas para checar como Christian estava. Certa tarde, depois de um dia especialmente sombrio, Carlos bateu à porta. "Tenho um tempo livre. Pensei em te convidar para uma conversa lá embaixo", disse com um sorriso. Relutante, mas com pouco a perder, Christian aceitou. Ele seguiu o zelador até o porão, um lugar que parecia mais uma oficina improvisada do que um espaço de armazenamento comum. O ambiente era curioso. Ferramentas espalhadas, peças de metal organizadas em caixas, e uma grande mesa de trabalho cheia de componentes eletrônicos, armas desmontadas e projetos inacabados. Era claro que Carlos não era apenas um simples zelador. Enquanto se acomodavam em velhas cadeiras de madeira, Carlos começou a falar sem rodeios, como se soubesse que o jovem precisava de um empurrão. "Sabe, Christian, eu não comecei a vida como zelador. Já fui engenheiro de armas. Trabalhei para grandes corporações, que produziam as coisas mais perigosas que você pode imaginar." Carlos mexia em uma pequena peça de metal em suas mãos, quase distraído. "Eles me pagavam bem para criar armas que ajudariam na segurança mundial. Era o que eles diziam, pelo menos." "Então, o que aconteceu?" Christian perguntou, finalmente interessado. Carlos sorriu, mas seu olhar ficou sombrio. "Aconteceu o que sempre acontece quando você lida com gente poderosa e sem escrúpulos. Eles usavam as armas que eu construía não para proteger, mas para oprimir. Eu me tornei um peão em um jogo muito maior, e quando percebi isso, já era tarde. Fiz parte de muita coisa suja, coisas que ainda me atormentam." Christian observava em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele se via refletido naquele homem de certa forma. Um homem que havia perdido suas ilusões e, com elas, o senso de justiça. Carlos continuou. "Um dia, eu decidi parar. Saí do sistema e me escondi neste lugar. Achei que, ao me afastar, poderia compensar as injustiças que ajudei a criar. Mas o mundo lá fora continua, rapaz. E ele é pior do que pensa." Carlos olhou profundamente para Christian. "O que eu quero dizer é que, por mais que você tente fugir ou ignorar, as injustiças do mundo sempre vão te encontrar. E quando isso acontece, você tem duas opções: aceita ou luta." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Christian. Ele pensava constantemente na corrupção que havia matado seu pai. A raiva borbulhava dentro dele. Finalmente, incapaz de segurar o que vinha sentindo desde aquele fatídico dia, ele soltou: "Meu pai, ele foi morto por causa da corrupção dentro da própria polícia. Ele confiava nas pessoas erradas. E agora ele está morto. Alguém precisa pagar por isso." O silêncio que seguiu era pesado, quase sufocante. Carlos observava o jovem com um olhar sério, como se estivesse vendo algo familiar em seus olhos. "Vingança é um caminho perigoso, Christian", disse Carlos calmamente. "Mas, às vezes, buscar justiça em um mundo injusto exige medidas que não são convencionais. Se você quer mesmo ir atrás disso, terá que se preparar de verdade. Isso não é um jogo." Christian olhou para o homem à sua frente. Sabia que Carlos tinha razão, mas também sabia que ele não poderia simplesmente ignorar o que havia acontecido com seu pai. Ele não queria apenas vingar a morte. Queria combater a corrupção que havia tirado a vida do único homem que amava. "Eu quero lutar, Carlos. Quero fazer o que for preciso. Quero acabar com aqueles que fazem desse mundo um lugar podre", disse Christian, com uma convicção que ele próprio não sabia que tinha. "Eu quero lutar, Carlos. Quero fazer o que for preciso. Quero acabar com aqueles que fazem desse mundo um lugar podre", disse Christian, com uma convicção que ele próprio não sabia que tinha. Carlos permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Christian. Finalmente, ele se levantou, caminhou até a mesa e pegou uma peça de metal que havia consertado minutos antes. "Se é isso que você realmente quer, eu vou te ajudar. Mas você precisa entender que isso vai além de vingança. Você vai precisar aprender a lutar, a se defender e a entender como funciona esse sistema podre que você quer derrubar. Está disposto a ir até o fim?" Christian assentiu, sem hesitar. Naquele momento, algo mudou dentro dele. A dor da perda ainda estava presente, mas agora havia um foco, um propósito.
Carlos olhou para o jovem com uma mistura de admiração e preocupação. Ele sabia o caminho que Christian queria trilhar, e sabia que não seria fácil. Mas talvez, com orientação, ele pudesse ser diferente. Talvez, ele pudesse encontrar não apenas vingança, mas algo maior: justiça.